Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer voltar a este púlpito, estar com os irmãos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. E gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos 12, do versículo 28 até o versículo de número 34. Nós estaremos falando sobre o maior mandamento. Marcos 12, de 28 a 34. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhes Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Queridos, eu creio que falar sobre o amor a Deus é algo muito preocupante, muito temeroso. E quando foi me dado esse tema para pensar, eu falei: Deus, misericórdia, porque realmente eu me sinto indigno de falar do amor de Deus, desse tremendo amor de Deus que excede toda a compreensão do ser humano. Mas nós vemos que Deus nos dá alegria também da direção do seu Santo Espírito, para que possamos falar pelo menos um pouco, talvez uma fagulha do amor deste Deus que excede toda a nossa compreensão, e do amor ao próximo, que também é a complementação do primeiro mandamento. Jesus nos afirmou que toda a lei poderia ser sumarizada em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Aqui está o gênio de Jesus por detrás da determinação dos valores essenciais da nossa vida. Aqui está Jesus resumindo o seu vasto reinado em apenas 2 mandamentos. E cumprindo esses 2 mandamentos, estaremos cumprindo toda a lei do Senhor nosso Deus. Enquanto Jesus não for o que temos de mais importante e valioso na nossa vida, não estaremos cumprindo o que Ele espera de nós. E Ele espera ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ocupar o primeiro lugar no nosso coração. E Ele quer que realmente nós saibamos o que queremos na nossa vida. Quem ama, deseja estar perto da pessoa amada. Quem ama, deseja estudar a palavra de Deus. Quem ama, deseja orar. Quem ama, deseja jejuar. Quem ama, deseja comungar. Por isso é que esse texto nos leva a pensarmos realmente naquilo que agrada ao coração de Deus, naquilo que nos leva a pensar que o verdadeiro amor de Deus não se expressa apenas com palavras, mas se expressa também com atitudes. E talvez
as atitudes falem muito mais do que as palavras, as declarações do nosso coração. Precisamos realmente, queridos, estarmos vivenciando no dia a dia o nosso relacionamento com Deus, para que possamos expressar o seu amor em verdade. O primeiro mandamento, portanto, é amar a Deus sobre todas as coisas. Há algo extraordinário neste amor, há algo que excede toda a nossa compreensão, há algo que faz-nos realmente quedar aos seus pés e ficarmos silenciosos para sentir o quanto este amor atinge o nosso ser. E se pararmos para analisar o contexto anterior e o contexto posterior, nós vamos ver que este momento nas quedas do pé do Senhor Jesus Cristo vai nos levar que este amor excede toda a compreensão, porque Deus se entrega em Cristo Jesus para que nós tenhamos vida, e Jesus se entrega para cumprir o mandamento do Pai, e nós possamos sentir o quanto Ele nos ama e nos amou. João 3,16, tão decorado por quase toda a cristandade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, não só amou, mas de tal maneira, Ele teve atitude, Ele doou o seu Filho para termos a vida eterna. E ninguém realmente poderá mostrar amor se não beber da fonte inesgotável do amor, que é o próprio Deus. A essência de Deus é amor, e na nossa íntima comunhão com o nosso Deus, nós teremos recursos para poder amá-lo e recursos para poder transmiti-lo através da nossa vida. A palavra do Senhor, do nosso Deus, nos leva a pensar que realmente devemos colocar Deus no centro da nossa existência, colocar Deus exatamente no lugar que Ele deve estar na nossa vida, ou seja, em primeiríssimo lugar, ou está na supremacia do nosso ser. O grande objetivo do cristianismo é um só: a descentralização do nosso eu. O grande realmente resumo de todo o Evangelho é: descentralize o seu eu. Procure realmente deixar Deus ser o centro da sua vida, deixar Deus ser o único digno de ocupar o lugar no seu coração, e nada mais ocupar. Quando eu pensava, estudando esse texto e pensando naquilo que Deus queria falar ao meu coração, eu disse: Deus, eu preciso amá-lo mais do que eu me amo. Eu preciso amá-lo muito mais do que a minha própria vida. Preciso amá-lo muito mais do que as coisas que eu desejo e anseio. Queridos, é difícil colocar Deus realmente com o seu amor em primeiro lugar na nossa vida, colocá-lo à frente de nós mesmos, colocá-lo à frente da nossa existência. Isso é amar a Deus, isso é deixar Deus realmente fluir o seu amor no nosso coração. Nós precisamos deixar Deus agir. Por isso que o texto diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único. Nós não somos senhores da nossa vida, nós não somos senhores de nada, somos apenas administradores. E este amor de Deus que nos alcança deve estar acima de toda coisa, de todo o nosso procedimento nesta vida. E este amor se revela de maneira infinita em Cristo Jesus, pois Ele sujeitou-se a amar a Deus em primeiro lugar, amar o Pai em primeiro lugar, a tal ponto em que Ele diz: a minha vontade consiste, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, amar a Deus com toda a sua existência,
ao sacrifício da cruz. Quando ele está no Getsêmani, o brado de Jesus é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. O amor de Jesus pelo Pai era tremendo, que ele disse: Senhor, eu quero me afastar, mas não faça isso se não for a tua vontade. E nós vemos que a vontade do Pai foi que Jesus realmente chegasse até o Calvário, para que nós pudéssemos realmente entender o seu amor. E por que amar a Deus? Nós não somos donos de nós mesmos. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Em 1 Coríntios 6,20, ele diz que nós fomos comprados por bom preço, ou por um alto preço. Não somos, portanto, de nós mesmos, pertencemos a Deus, fomos criados por Deus, somos objeto do seu amor, e este amor nos alcançou realmente lá na cruz do Calvário, e nos deu a efetividade da cruz do Calvário, o dia em que dissemos para Deus: sim, eu aceito o seu amor revelado na cruz. Nós precisamos, portanto, irmãos, lembrar que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à destra de Deus. Pensai, pois, nas coisas lá do alto, não que são aqui da terra, diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus em primeiro lugar. E Jesus, sumarizando todo o anseio da nossa vida, lá em Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, coloque Deus na supremacia da sua vida. Sinta este amor de Deus te envolvendo de tal maneira que você precisa viver a cada dia este amor na intensidade do que ele é. Juan Carlos Ortiz, ele diz: o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Ou seja, o amor de Deus faz com que o corpo de Cristo viva. O amor de Deus faz com que a nossa igreja exista, ou a própria igreja de Cristo exista aqui na terra. A cruz abre o caminho para Deus. A cruz também rasga o véu de alto a baixo, para que a glória de Deus contida encha toda a terra, para que o seu amor alcance todo o coração. Mas o mandamento maior também nos fala de amarmos a todos. E vamos pensando aqui na implicação desse encontro que nós temos com Jesus. É um encontro com o próximo quando nós encontramos com Jesus. Sabe por que o cristianismo tem como símbolo a cruz? Primeiro, nosso relacionamento de amor com Deus, e depois nosso relacionamento com o nosso próximo. Este é o símbolo do cristianismo, porque nós precisamos estar no estrito relacionamento com Deus, mas também no estrito relacionamento com o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, aquele que está no nosso caminho, aquele que convive conosco diariamente na nossa casa, ou no nosso trabalho, no nosso lazer. O amor de Deus realmente nos leva a entender que quando nós estamos em comunhão com Ele, nós também deveremos estar em comunhão com o nosso próximo. Nós não podemos relacionar com Deus se nós tivermos barreiras com o nosso próximo. Precisamos realmente, queridos irmãos, entender que o maior de todos os mandamentos é a duplicidade do amor de Deus. O amor a Ele e o amor ao próximo. Ou seja, eu amo a Deus, contemplo este amor, sinto este amor de Deus, gozo deste amor de Deus,
mas também amo o meu próximo, entrego para o meu próximo, ajudo e socorro o meu próximo, e eu quero o bem do meu próximo. A palavra de Deus nos leva realmente a estarmos pensando que a cruz nos leva em direção a outras pessoas. Pessoas, talvez, que venha satisfazer o anseio de Joseli, está lá na África evangelizando. É uma forma de estarmos lá 15 dias doando a nossa vida por amor a alguém, quando Deus deu tudo por amor a nós. Queridos, nós precisamos realmente entender que amar é um mandamento. Amar é um mandamento, não é uma opção. Amar é um mandamento. Por isso que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos entender que Deus não nos deu liberdade de escolher a quem devemos amar. No reino de Deus não há opção para você dizer: eu amo este ou amo aquele. Eu amo Deus quando eu estou bem, mas fico triste quando eu não estou bem com Deus, porque Ele não fez o que eu quis. Viktor Frankl, ele diz o seguinte: o que o salvou da morte na prisão nazista foi a deliberação de ajudar as pessoas e pensar mais nos outros do que em si mesmo. Veja o que esse homem disse. Está falando: eu pude sobreviver à prisão. Por quê? Eu pensava mais nos outros do que em mim. O meu amor pelos outros era maior do que o amor que eu sentia por mim mesmo. Por isso, eu pude suportar o castigo da prisão e sair vitorioso. James Hunter, ele diz o seguinte: que o amor não é o que ele sente, mas o que ele faz. O amor, querido, não é o que nós sentimos, mas a atitude que tomamos. O amor caminha para a prática. O amor não fica só na contemplação, ou não fica só na declaração, mas exige atitude. E Jesus nos dá um novo mandamento. Ele diz que nós devemos amar como Ele nos amou. Esse novo mandamento é dizendo assim: não há limites para que você ame. Este novo mandamento vai até as últimas consequências em favor da pessoa amada. Deus quer que realmente nós entendamos que Cristo deixou a sua glória, o céu, encarnou-se, esvaziou-se, fez servo, sofreu, foi perseguido, foi cuspido, foi pregado na cruz. Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim, por amor. Colossenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Queridos, o que Jesus fez? Antes se esvaziou para ser servo. Precisamos entender que este novo mandamento de Jesus exige de nós realmente uma perseverança. Amar o nosso semelhante exige de nós uma perseverança. Nós vemos que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Filipenses, ele diz o seguinte: que nada há que eu possa fazer para Deus para amar a Deus, mas também nada que você possa fazer para Deus a te amar-te menos. Nada que você possa falar para fazer para dizer para Deus: eu te amo. Mas não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama na extensão do seu amor real. Deus te ama na expressão do seu ser. Mas também amar a Deus nos leva a pensar na atitude de um amor humilde de que Jesus se expressou tomando uma toalha, lavando o pé dos seus discípulos,
Um amor que realmente expressa muito mais do que as próprias declarações dos sermões do Senhor Jesus Cristo. Ele se mostra realmente humilde e capaz de se entregar, lavando os pés das sujeiras dos pés dos discípulos, sujeiras da poeira das estradas, sujeira talvez de pisar numa poça de barro, e Jesus lavando os seus pés e enxugando com a sua toalha. Jesus diz que assim deve ser o nosso amor, amor perseverante, amor que enxuga até as últimas consequências da sujeira do ser humano, para a honra e a glória de Deus ser vista. Estava vendo a televisão hoje à tarde e eu ouvi um testemunho de uma pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho, mas algo que uma senhora estava sofrendo de câncer e ela precisava de alguém para estar cuidando dela. 3 amigas foram cuidar dela, mas 3 amigas da irmã, aliás, não dela, mas da irmã. Ela nem conhecia direito, mas uma delas chegou a pedir férias de 15 dias para estar cuidando desta senhora. Este é um amor que realmente se expressa, o amor que sacrifica a sua férias, o seu descanso, o seu lazer, para estar cuidando de alguém que sofre. Jesus tem nos chamado para sermos realmente perseverantes e humildes no amor que Ele tem nos dado. Mas também Jesus nos dá uma das suas grandes máximas, um dos seus grandes desafios, quando lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, ele diz: amai os seus discípulos, e amai os seus inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Veja só, o que ele diz? Amai os seus inimigos. Não é amigos é fácil, amar a família é fácil, amar quem te gosta é fácil, amar com quem você se sente bem é fácil, mas Jesus diz: ame aquele que te odeia, ame aquele que te prejudique, ame aquele que te faz teu inimigo e que quer te ver pelas costas, ame. Esse é um dos maiores mandamentos de Deus, a máxima do mandamento de Deus, para que nós amemos o nosso semelhante, mesmo que seja o nosso inimigo. Precisando do nosso socorro, agimos em favor do inimigo. Precisando das nossas orações, orando por aquele que nos persegue, por aquele que realmente só quer o nosso mal. E Jesus revelou o seu amor quando ele realmente, este amor para o seu inimigo, quando ele lavou os pés de Judas. Judas era o inimigo de Jesus, Judas o entregou. Quantas vezes Jesus tem lavado os teus pés, talvez como inimigo da cruz? Quantas vezes Jesus realmente veio dizer para você: filho, eu estou lavando os teus pecados, porque você tem se tornado o meu inimigo, mas eu te amo, eu quero você de volta. A grande beleza do cristianismo, a essência de todo o cristianismo, é o amor de Deus. A essência de toda a graça é o amor de Deus. Mas o efeito deste amor, o efeito desta graça, é o amor ao nosso próximo. Por isso, nós queremos dizer para você que não é só olharmos para a beleza da igreja e acharmos que vai tudo bem, porque o maior mandamento de Deus exige que nós amemos primeiramente a Ele sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. Mas em segundo lugar, este mesmo amor nos leva a amarmos ao nosso semelhante, nos leva a termos atitudes dignas da honra e da glória do nosso Deus, nas nossas atitudes com o nosso próximo. Mas também nos dá a alegria de vermos que há um novo mandamento que Jesus nos deu: amar os outros como Ele nos amou, e entregar para que este amor seja uma realidade na nossa vida. O que embeleza
tua vida. Que beleza a minha vida como cristão. É o que dá sentido à existência da fé que unifica a família do Senhor Jesus Cristo, que unifica a igreja, que faz com que esta igreja exista, e faz com que esta igreja se une ao seu Criador, e que faz com que o seu amor seja visto e experimentado, que seu amor seja desejado, e que a sua graça alcance todo o ser humano. Que Deus esteja nos iluminando, Deus esteja nos abençoando, e que seu Santo Espírito esteja nos dando a graça para vivermos em comunhão com Ele.